Então, a gente está aqui no nosso encontro aberto. Hoje é a nossa primeira prática do ciclo Entre Pés e Mãos, iniciando esse ciclo. Essa prática hoje, você vai. É bom ter um espaço de chão para você poder deitar. Muitos dos movimentos vão acontecer sentado no chão. E se for muito desconfortável, né? Se for desconfortável para você fazer sentado no chão, você pode criar uma adaptação e fazer numa cadeira. Quando eu convidar para você fazer no chão, você pode ir para uma cadeira. E a gente começa a prática agora em pé. Pode ficar em pé. Ixi. Quem está aqui no encontro não precisa, né, ficar olhando para a tela, se conectar. Desconecta aí. E agora em pé. Ixi, te convido até você fechar os teus olhos. Deixa os teus braços aí nas suas laterais, cruzados. E reconhece como é que você chega hoje nessa prática, como é que você se sente. Feldenkrais é esse convite, né, para você levar sua atenção para suas sensações, para se perceber, para se sentir, ganhar esse refinamento sensorial. Então, por exemplo, agora você pode levar sua atenção lá para a planta dos seus pés, para o contato dos seus pés com o chão. Como é que seus pés tocam o chão agora? Percebe se você sente o chão duro, macio. Percebe se você sente mais o contato no pé direito ou no pé esquerdo. Você sente que tem uma perna que está mais de apoio, mais firme, que você se apoia mais em um dos lados. No Feldenkrais, a gente vai investigando, eu vou trazendo perguntas e você vai aí na sensação, reconhecendo para onde essas perguntas te levam. E um convite, às vezes, por exemplo, quando eu pergunto, é diferente você, o seu pé direito e o seu pé esquerdo? Pode ser que essa pergunta te traga a querer comparar, no sentido de querer encontrar se um é melhor do que o outro, querer julgar a sensação. E aí eu convido você a deixar esses julgamentos de lado. Deixa passar. E fica só com a sensação. Quando você reconhece, por exemplo, que tem mais peso num pé do que o outro, você está entrando em contato com o que está acontecendo agora. Você está criando intimidade com você. Isso é maravilhoso. Então deixa as explicações, os julgamentos, tudo vai, deixa passar. E fica, convida a sua atenção a ficar na sensação. Ixi, você pode sentir tua respiração agora. Como é que você sabe que você está respirando? Você sente o ar entrando e saindo nas suas narinas? Você sente algum movimento aí na sua barriga, no seu peito? E você pode só perceber a respiração aí acontecendo em você. Olha que mágico perceber que você não precisa fazer nada, só sentir a respiração. Ixi. E aí, de novo, leva atenção lá para os seus pés e tenta reconhecer o que que você, como que você sente os seus pés, sem olhar para eles. Esse olhar interno, né? Leva atenção para sentir os pés, sem precisar olhar. O que que você reconhece dos seus pés?
Você consegue reconhecer o calcanhar, sentir o calcanhar, sentir a borda interna do pé, o arco do pé, sentir a borda externa do pé. Você consegue sentir o meio do pé, da sola. Você sente a frente do pé, os dedos do pé. Os dedos do pé tocam o chão, não tocam o chão. Você está em pé agora, sentindo os teus pés. Percebe? Você sente. Como é que você sente os dedos do seu pé? Você sente o dedão? Ou talvez você sente todos os dedos como uma coisa só, um bloco? Talvez você sente o dedão e os outros dedos como uma coisa só? Ou você sente cada dedo, o espaço entre cada dedo? Você sente o dedinho e percebe que provavelmente é muito diferente de como você sente as suas mãos. Talvez você tenha mais intimidade com as suas mãos, ou provavelmente você tem mais intimidade com as suas mãos. Se você levar a atenção para sentir as suas mãos, também sem olhar, percebe. Talvez você consiga ter mais detalhe, sentir o espaço entre os dedos. Talvez seja diferente uma mão da outra. Você consegue sentir na mão cada dedo? O dedo do meio, o quarto dedo. Isso, e volta a sentir os pés. Reconhece como que você sente os seus pés, os dedos dos seus pés. Ixi, muito bom. E aí eu te convido então a você sentar aí no seu tapete, no espaço que você preparou, sentar no chão. A prática do Feldenkrais, ela não é um treinamento físico, muscular. Ela é um treinamento da sua percepção. E para ativar a percepção, o convite é você fazer de uma forma suave os movimentos, fazer devagar, dar espaço para você sentir o que você está fazendo. Se você sentir desconforto, o convite é você diminuir, fazer menos, não forçar. Você vai sendo gentil com você, vai cuidando de você. Se for muito desconfortável, como eu falei ali no início, fazer os movimentos sentado no chão, você pode se adaptar. Uma opção é fazer uma cadeira. Experimenta fazer no chão, para começar. Então, organiza aí, você está sentado no chão, organiza seus pés para ficar um voltado para o outro. Uma sola do pé voltada para outra sola do pé. As pernas abertas para os lados. Isso. Aí agora, com a tua mão esquerda, você vai abraçar todos os seus dedos, exceto os dedões. Abraçar com a mão esquerda. Você pode colocar o polegar da mão esquerda ali por baixo dos dedões. E você vai abraçar esses 8 dedos e deixar os 2 dedões para fora. Você vai abraçar os 8 dedos e deixa os dedões para fora. Então você leva o teu polegar da mão esquerda ali entre os dedões e os segundos dedos dos pés. E aí, com a mão esquerda, você abraça os 2 dedões. Então, com a mão direita, desculpa, você abraça os 2 dedões. Isso, eu falei a mão errada. A mão esquerda, você abraça os 8 dedos de baixo. E com a mão direita, você abaixa os 2 dedões. E bem devagar, bem suave, começa com a tua mão direita a afastar os dedões dos outros dedos. Vai e volta. E com a mão esquerda, que você segura os 8 dedos, pressiona os dedos de forma que eles possam se tocar em toda a extensão do dedo,
Como se você abraçasse esses 8 dedos e tenta pressionar eles para eles poderem se tocar, não só ali na almofadinha, mas toda a extensão dos 8 dedos. Enquanto isso, você, bem suavemente, traz os seus dedões aí em direção ao teu rosto, bem pouquinho, bem suave, seja gentil com você, vai e volta. Então, o movimento no Feldenkrais a gente tem, né, movimentos que a gente vai repetindo, só que é uma repetição viva. Você começa a trazer essa sua curiosidade, essa, nossa, o que que você sente? Como é que você sente esse espaço entre os dedões e os outros dedos? Isso, estou vendo aqui algumas pessoas já se adaptando. Se você quiser deixar os pés sobre uma almofada, talvez se isso for mais confortável. Vai, você pode ir se ajustando também para ficar confortável essa investigação. E sente, quando você afasta os dedões dos outros dedos, você sente algo nas suas virilhas, na parte interna da coxa. Esse movimento chega para além dos seus dedos. Onde que você sente? E o convite é você ser gentil, não rasga os seus dedos, seja cuidadoso, é bem sutil, vai sentindo esse espaço. Agora, com a mão esquerda, você pode segurar os 6 dedos lá de baixo e com a mão direita você vai segurar os 4 dedos, dedões e os segundos dedos dos dois pés. Então você vai agora para outro espaço lá entre os segundos dedos e os terceiros dedos dos pés. Então, com a mão esquerda, você segura os 6 dedos de baixo e com a mão direita, o dedão e o segundo dedo dos dois pés. Abraça e faz a mesma coisa. Convida esses 4 dedos que estão em cima, né? Com a mão direita, se aproximar um pouquinho do seu rosto, afastando dos outros dedos e volta. Faz suave, devagar. E com a mão esquerda, você achata ali os dedos para eles poderem se tocar. Mas suave, sem forçar. Né? Sem forçar, sente os seus braços, como é que você pode fazer isso de uma forma cuidadosa, sendo gentil. E sente agora esse espaço aí, espaço entre os segundos dedos e os terceiros dedos dos seus pés, à medida que se afasta e volta. Percebe se você sente algo ali nas pernas, aonde que você sente? Quando você abre, afasta os dedos e volta. Agora, você troca as mãos. Então, você vai agora com a mão esquerda, segura os 6 primeiros dedos. Os primeiros, o dedão, o segundo e o terceiro. E com a mão direita, você segura os 4 dedos de baixo. Então, com a mão esquerda, você segura, abraça, né? O dedão, os dedões, os segundo dedos e os terceiros dedos. Com a mão direita, você segura os 4 dedos de baixo e experimenta aproximar os dedos de cima do seu rosto um pouquinho, afastando os dedos que estão na sua mão esquerda dos dedos que estão na sua mão direita. Bem suave, vai e volta. Sente, talvez você sinta um frescor quando abre um pouquinho, abre esse espaço entre os dedos. O que você sente? Seja gentil. Isso, se precisar pausar, você pausa, muda a posição das pernas, depois volta. Eu vou sugerir aqui algumas pausas, mas você se convida aí a fazer as suas pausas se você precisar. Isso. E agora, com a mão esquerda, segura o dedão e os outros 3 dedos, e com a mão direita só os dedinhos. Então, com a mão esquerda, você segura os 8 dedos de cima, dedão, mais os outros 3 dedos, e com a mão direita, você segura os 2 dedinhos. E experimenta a mesma coisa, aproximar esses dedos de você, do seu rosto e volta, bem pequeno, suave. Sente esse espaço entre os dedos aí. Você está
enfatizando, né, agora com esse movimento. Sente-se quando você afasta, você sente algo nas suas pernas, lá no seu quadril. Isso, muito bom. E aí, quando quiser, pode pausar e pode deitar de costas, com a barriga voltada para o teto. Ixi, essa prática de hoje, ela vai ter essa dinâmica, umas pausas deitado, depois mais algumas movimentos sentado. E agora que você chegou no chão, você pode ter mais apoio, né, no chão, você sente as costas, percebe o apoio das costas no chão, do quadril. Como é que você sente o chão agora? Isso, deita, deita no chão. Ixi. Percebe como é que você sente os seus pés, suas pernas, como é que você sente as suas mãos, seus braços. Leva tuas mãos aí sobre o baixo ventre, abaixo do umbigo, repousa tua mão nessa região. Só deixa sua mão aí apoiada sobre essa região abaixo do umbigo. Tenta reconhecer se você percebe tua respiração nessa região. Se você sente a tua respiração nas suas mãos. Ixi. Isso. E flexiona as pernas, apoia os pés no chão e sente o contato dos seus pés no chão, nessa posição, com os pés apoiados no chão. Você está deitado de costas, só flexiona as pernas e apoia os pés no chão. Como é que você sente teu pé direito, teu pé esquerdo? Isso, muito bom. E aí eu te convido de novo a você fazer um caminho para sentar. Sentar no chão. E agora eu vou te propor, não sei se você já fez, foi um convite que eu fiz ali no meu Instagram, que é você entrelaçar os dedos do seu pé, um pé com o outro. Experimenta. Você pode experimentar, por exemplo, colocar o seu dedão do pé direito entre o dedão do pé esquerdo e o segundo dedo. E aí vai entrelaçando, costurando os dedos do seu pé um com o outro. Será que quando você foi criança, você brincou, fez isso? E pode parecer difícil, pode parecer até impossível fazer, mas tenta. Às vezes você precisa forçar um pouquinho um dedo para um lado. Tenta encaixar o máximo que você conseguir aí. Um dedinho para um lado, um dedo para o outro. O convite é você fazer sentado no chão. Se não for confortável fazer sentado, aí você, né, se quiser fazer de outro jeito, entrelaça todos os dedos do seu pé, até o dedinho. E confere, vê lá, será que estão todos? Você tem que jogar um para um lado, o outro para o outro, um para um lado, o outro para o outro, até o dedinho. E aí, quando quem terminou, né? Se você conseguiu entrelaçar, fica um tempinho sentindo. Sente os teus pés. Que sensação é essa?
Como é que você sente os seus pés entrelaçados? É a sensação estranha, diferente, inusitada? E você está sentado no chão, entrelaçando os dedos dos pés, você ajuda com as mãos, né? Lógico. Agora eu te convido, percebe como é que você fez, né? Qual que é o dedão que está mais para cima? É o direito ou o esquerdo? Aí você vai desentrelaçar, desapega agora. Às vezes, né, dá um trabalho, dá um apego, dá vontade de ficar. Mas eu te convido, desapega e entrelaça do outro jeito, com outro dedão por cima. Desentrelaça tudo, desapega e entrelaça agora com outro dedão por cima. Se você começou com o direito por cima, agora coloca o esquerdo e vai costurando. Vai costurando um dedo com o outro. Um dedo para um lado, outro dedo para o outro lado. Às vezes, para algumas pessoas pode ser mais rápido, mais fácil, para outras mais difícil. Vai lá, até o dedinho. Confere se está entrelaçado. E quando tiver tudo entrelaçado, fica um tempinho sentindo. Sente se é diferente esse jeito de entrelaçar agora. Se você sente diferente. Isso. E de novo, eu te convido a você desentrelaçar, desapegar. E agora começa a entrelaçar de novo a partir do dedinho. Você começa a entrelaçar a partir do dedinho. Um dedinho para um lado, outro dedinho para o outro. Aí encaixa nos espaços entre os dedos. Um dedo para um lado, um dedo para o outro. E vai entrelaçando os dedos agora a partir do dedinho. Isso. Que legal. Vai entrelaçando. Se você já entrelaçou os dedos agora, essa terceira vez, aí eu te convido, experimenta manter os dedos entrelaçados, não soltar. Aí experimenta rolar de costas no chão, deitar de costas, rolar para um lado, para o outro, sem desentrelaçar os dedos dos pés. Tá vendo? Hoje essa prática dá até para você fazer com seu filho. É uma prática brincar com os pés. Como é que é rolar no chão sem perder o desentrelaçar dos dedos? Isso. E você pode deitar, pode fazer uma pausa, deitar de costas no chão, barriga voltada para o teto. Ixi. Como é que é deitar no chão agora, depois de entrelaçar os dedos dos seus pés? Percebe se tem alguma diferença na sua sensação. Isso, desapega aí do desentrelaçar. Deita de costas agora. Deita de costas. Pode soltar os dedos, esticar as pernas. E percebe se algo mudou em como você sente o chão. Como que você sente o chão agora? Você sente diferente o contato das costas no chão, seu quadril, sensação das suas pernas? E aí pode flexionar as pernas e apoiar os pés no chão, continuar deitada de costas, deitado de costas. Deixa um espaço entre as pernas, entre os joelhos. Pode ser mais ou menos ali na largura do quadril. E aí você vai apoiar o seu tornozelo direito lá no joelho esquerdo, na coxa ali próximo do joelho esquerdo. Isso. Percebe se nessa posição você consegue ver
a planta do seu pé direito? Um pouquinho. Consegue ver a planta do seu pé direito um pouquinho? Então você está com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, deitada, de costas, e você vai apoiar o tornozelo direito no seu joelho esquerdo, cruzar a perna, apoiando o tornozelo direito no seu joelho esquerdo. Agora, com a tua mão esquerda, leva ali na planta do seu pé direito e entrelaça os dedos da mão esquerda com os dedos do pé direito. Talvez você precise aproximar mais um pouco o pé. Você entrelaça a mão esquerda, né, por baixo do pé, pela sola do pé. Percebe como que é isso? Você pode ajudar com a outra mão se precisar. Isso, entrelaça ali, dedão, os dedos do pé nos espaços do dedo da mão, os dedos da mão esquerda nos espaços dos dedos do pé direito. E depois que você entrelaçar os dedos da sua mão esquerda no seu pé direito, começa a dobrar os dedos do pé com a mão lá em direção ao teu joelho direito. Vai e volta, bem pequenininho. O tanto que for confortável, possível para você. Não força, seja gentil. Você vai então, com a mão esquerda, convidar os seus dedos do pé irem lá em direção ao seu joelho. Vai e volta. Você vai dobrar os seus dedos lá em direção à canela, ao joelho e volta. Faz pequeno, seja gentil, cuidadosa com você. Isso. Tenta fazer isso de forma que todos os dedos fiquem mais alinhados. Possível. Isso, faz devagar e sente quando você faz isso com os dedos. Onde que você sente? Você sente algo acontecendo lá na coxa, na parte interna da coxa, na virilha? Onde que você sente? Você está deitado de costas, com o tornozelo direito apoiado no joelho esquerdo, e você está ali, entrelaçou os dedos da mão esquerda no pé direito e convidando os seus dedos lá em direção ao joelho direito e volta. Isso. E aí agora, desentrelaça os dedos da mão esquerda e leva a mão direita no dorso do seu pé direito. E assim, pelo dorso do pé, experimenta entrelaçar os dedos da sua mão direita nos dedos do seu pé direito, pelo dorso do pé. Se precisar, ajuda com a outra mão. Como é que seria, né? Uma criança se descobrindo para fazer isso? Descobrindo as mãos, os pés. E depois que você entrelaçar os dedos do seu pé direito com a sua mão direita, agora convida os seus dedos do pé direito a dobrarem lá em direção à sola do pé direito, na outra direção. Vai e volta. Isso, algumas pessoas estão colocando apoio na cabeça que para ajudar um pouco. Você pode ir se adaptando, né? Se a posição fazer isso deitado for desconfortável, você pode fazer em outra posição. Então você está entrelaçando os dedos do pé direito com a mão direita pelo dorso do pé e convidando os dedos se aproximarem da sola do pé, indo lá em direção ao calcanhar e volta. Vai e volta. Sem brigar, né? Percebe qual que é a atitude interna que você faz esse movimento? Você está querendo resultado, brigando com você? Ou você está aí se cuidando, curioso, aceitando o que está disponível agora, brincando com seu pé? Quando você faz isso, né? Percebe agora a curvatura que você vai convidando aí na sola do pé.
a curvatura que vai ficando, né? Sola do seu pé. Isso. E pode pausar, pode esticar as pernas, desentrelaçar os dedos. Urururu. Sente se você sente diferença do lado direito, do lado esquerdo. Como é que você sente seu pé direito, seu pé esquerdo? Isso é uma coisa que a gente faz bastante no Feldenkrais. A gente se move com percepção, com atenção, depois pausa e percebe como é que isso reverbera, o que é que mudou? Se atualizou algo na sua sensação? Isso. E aí, de novo, pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão. E agora apoia o seu tornozelo esquerdo lá no joelho direito. Isso. E leva a tua mão direita na planta do pé esquerdo, na sola do pé esquerdo. E experimenta entrelaçar os dedos da sua mão direita com os dedos do seu pé esquerdo. Pode ajudar com a outra mão. E quando você estiver entrelaçado, convida os dedos do pé esquerdo a irem dobrarem lá em direção ao joelho esquerdo, lá em direção à sua canela da perna esquerda. Vai e volta. Faz movimentos pequenos, devagar. Sente o movimento, seja gentil. Vai e volta. Isso. Aí você sente um alongamento na planta do pé. Percebe se você sente algo nas pernas, no quadril, na virilha. Percebe tua respiração. Se você sente que a respiração está curta, você pode fazer devagar, mais devagar, fazer uma pausa. Como é que você pode fazer essa investigação, essa brincadeira, sem atrapalhar tua respiração? Percebe se você sente a respiração lá nas suas narinas, enquanto você faz esse movimento. Mas seja suave. Ixi. E aí, quando quiser, leva a mão esquerda no dorso do pé esquerdo, desentrelaça os dedos da mão direita, né? Deixa a mão direita agora solta e entrelaça os dedos da mão esquerda nos dedos do seu pé esquerdo. Isso. Encaixa dedo com dedo. E quando tiver entrelaçado, experimenta agora. Você convida os dedos a dobrarem lá em direção à sola do pé. Os dedos do pé esquerdo, como se as almofadinhas dos dedos quisessem se aproximar da sola do pé. Lá em direção ao calcanhar. Vai e volta. Faz pequeno, faz devagar. Sente esse movimento. Percebe se você está segurando em algum lugar, na sua barriga, se você está segurando no seu peito, na sua garganta. Vai relaxando, solta, deixa a respiração fluir. Ixi. Quando quiser, pode fazer uma pausa, desentrelaça os dedos, deita de costas, né? Estica as pernas.
Ixi, deixa os braços aí nas suas laterais, apoiados no chão. Uf. Percebe como é que você sente o chão agora? Como é que você sente teu lado direito, teu lado esquerdo? Como é que você sente teus pés, tuas mãos? Repousa tuas mãos ali no baixo ventre, abaixo do umbigo. Só deixa elas ali um pouquinho. Percebe tua respiração acontecendo nas suas narinas. Ixi. Percebe se você sente a sua respiração aí nas suas mãos. Talvez você sinta a sua barriga pressionando um pouquinho as suas mãos em direção ao teto quando você respira. Muito bom. Quando quiser, volta as mãos para os seus laterais. Sente se fica a memória do toque das mãos no seu baixo ventre. E eu te convido, mais uma vez, você se organizar para sentar no chão. Ixi, isso. Faz o seu caminho para sentar no chão. E aí eu te convido agora você a apoiar o pé direito no chão. Sentado, apoia o pé direito no chão. Aproxima o pé de você. A outra perna você pode deixar o que for mais confortável. Se quiser deixar ela para o lado, esticada. E aí, com a ajuda das mãos, talvez com a tua mão esquerda, você vai afastar só o dedão do pé direito do chão e volta. Então você está com o pé direito apoiado no chão, com a mão esquerda você ajuda o seu dedão a afastar do chão e volta. E com a outra mão você pode ajudar os outros quatro dedos ficarem no chão. Você, você pressiona os outros quatro dedos no chão para ficar no chão, enquanto você afasta o dedão do chão e volta. Faz suave, seja gentil, sem rasgar, né? Vai cuidando aí de você. Se afasta o dedão do pé direito do chão e os outros dedos você convida a ficar no chão. E vai reconhecendo se é possível. Imagina, né? Será que é possível você fazer esse movimento do dedão sem a ajuda das mãos? Experimenta. Consegue afastar só o dedão do chão sem a ajuda das mãos? Isso. Se não consegue, volta, leva as mãos e faz mais um pouco, ajudando com as mãos. Aí você faz um pouquinho ajudando com as mãos, depois tira as mãos e sente se você consegue fazer sem a ajuda das mãos. Então, reconhecer, né? Como que você pode se organizar para fazer sem a ajuda das mãos? Isso.
Está criando intimidade com o seu pé. Aí eu te convido, coloca a tua mão direita do lado do seu pé direito aí no chão. E aí tenta fazer o mesmo movimento com a mão e ver se ajuda. Tipo, ao mesmo tempo que você afasta o dedão do pé direito do chão, afasta o dedão da mão direita do chão. E ver se isso ajuda você fazer esse movimento com o pé. Se a tua mão, né, a sensibilidade, intimidade que você tem com a sua mão, talvez pode ajudar a você ganhar intimidade com o seu pé. Isso, muito bom. Agora eu vou te convidar a você fazer o contrário. Com as mãos, ajuda o seu dedão ficar no chão e os outros quatro dedos se afastar do chão ao mesmo tempo. Ajuda com as mãos. Como é que você pode afastar os outros quatro dedos juntos do chão e você mantém o dedão no chão? Experimenta com a ajuda das mãos algumas vezes, vai, volta. Mas se você sente que talvez é possível fazer isso sem a ajuda das mãos, é possível fazer isso sem a ajuda das mãos? Afastar os quatro dedos, mantendo o dedão lá tocando no chão. Se não der para fazer sem a ajuda das mãos, volta, deixa as mãos ajudarem, pressiona, né, o dedão contra o chão, com a outra mão ajuda os dedos a afastarem do chão. E aí você pode também fazer aquele truque de ajudar com a mão, deixando a tua mão direita aí no chão do lado. Aí você faz esse mesmo movimento com os dedos da mão e vê se isso ajuda a fazer com os pés. Você afasta os quatro dedos da mão, mantendo o dedão. Ajuda ou não ajuda? Será que a intimidade que você tem com a sua mão te ajuda a criar intimidade com o seu pé? Isso. E pode fazer uma pausa quando quiser, deitar de costas. Ixi, percebe como é que você sente o chão? Se você sente um lado diferente do outro. Ixi. E aí, quando quiser, eu te convido de novo a sentar, fazer o seu movimento para sentar no chão, seu tempo. E agora experimenta a investigação que você fez da última vez com o outro pé. Apoia o pé esquerdo no chão e começa lá com as mãos. Ajuda o seu dedão do pé esquerdo afastado do chão e os outros quatro dedos ficarem lá grudados no chão. Você pode ajudar com as mãos, com uma mão ajudar o dedão do pé esquerdo afastado do chão, com a outras mãos você pressiona os dedos contra o chão. Faz algumas vezes. Como é que é esse movimento? Sente como é que esse movimento acontece na sua perna? Se você sente esse movimento na sua coxa, na sua virilha. E aí você pode investigar se, como que você pode fazer isso sem usar as mãos. Experimenta. Se, solta as mãos e tenta afastar o dedão, pé esquerdo do chão e volta. E percebe também esse lugar interno que você está fazendo essa investigação, essa atitude.
Será que você está cobrando de você, exigindo de você um resultado? Será que precisa? Pode fazer como uma brincadeira, brincando, tocando o seu pé. Aí você vai, toca de novo com as mãos e tenta ajudar com as mãos. Solta as mãos, percebe se é possível levantar o dedão. Se quiser, você pode colocar a mão esquerda do lado no chão, perceber se te ajuda. Fazer o mesmo movimento com a mão. Ou talvez a mão direita, a mão do outro lado. Será que a mão pode te ajudar? A intimidade que você tem com a sua mão pode te convidar a ter mais intimidade com o seu pé? Isso. E quando quiser, experimenta o contrário. Afastar os quatro dedos e manter o dedão grudado no chão do pé esquerdo. Isso. Como é que é? Você pode primeiro usar os dedos, as mãos para ajudarem, sentir, né, essa diferenciação ali do dedão com os outros dedos, na sensação do pé, da perna. E aí você solta as mãos, tenta fazer sem segurar, sem a ajuda das mãos. Como é que é? Afastar os quatro dedos e manter o dedão tocando o chão. Se quiser, você pode usar as mãos do lado, né, e fazer o mesmo movimento com as mãos. Talvez a mão esquerda, talvez a mão direita. Legal, é a sua mão dizendo para o seu pé: olha, é assim. Sua mão ensinando para o seu pé. Isso. Agora eu vou te convidar. Você, você vai tocar no seu dedinho do seu pé esquerdo e convida o seu dedinho. Aí você pode até tirar o pé do chão, deixar a planta do seu pé esquerdo de uma forma mais ou menos que você possa olhar para a planta do seu pé. Você pode deixar a perna para o lado. Isso. E começa agora a convidar o seu dedinho do pé esquerdo, a almofada do dedinho, ir lá em direção ao calcanhar. Vai e volta. Como se você quisesse que a almofada do dedinho do pé esquerdo tocasse ali a pele da sola do pé. Você vai dobrar o seu dedinho. Isso, dobra o dedinho e volta. E aí, lembra lá daquela imagem que eu te mostrei no início hoje do nosso encontro, dos dedos, da estrutura óssea dos dedos? Tenta recuperar aquela imagem, reconhecendo que o seu dedinho é muito maior do que o que você vê, que a estrutura óssea começa lá na base do pé. Então você pode imaginar que todo esse dedinho está se curvando em direção à sola do pé. Ajuda com a outra mão também. Talvez você pode convidar o pé a se curvar. Imagina todas as articulações do dedinho, inclusive essa articulação lá, que está lá no meio do pé. Você pode convidar o dedinho. Algumas pessoas o dedinho até toca ali na sola do pé, né? Então você está dobrando o dedinho em direção à sola do pé com a mão. Isso. Agora, experimenta fazer isso com o quarto dedo. Então você está sentado no chão, experimenta convidar o dedinho, o quarto dedo do seu pé esquerdo, com a ajuda das mãos, a aproximar aí da sola do seu pé. Vai e volta. E traz essa imagem
desse dedo que é muito maior do que o que você vê. A estrutura óssea dele, as articulações, começa lá na base do pé. Então, tenta imaginar esse arco desse dedão, o quarto dedo, né? Esse dedo grande. Você convida com os pés, com as mãos, né? Convida com a tua mão o teu quarto dedo do pé esquerdo dobrar em direção à sola do pé e volta. Quando você faz isso, percebe esse movimento acontece para além do seu pé? Você sente alguma coisa acontecendo na sua perna, na sua virilha? Isso. Experimenta o dedo do meio, mesma coisa. Tenta aproximar a almofadinha do dedo do meio lá da sola do seu pé, dobrando o seu dedo. Isso, vai e volta, seja gentil. Faz pausas quando você precisar e depois você volta. Você está brincando aí com seus dedos, acordando seus dedos, trazendo sensibilidade, presença. Ixi, e agora experimenta o segundo dedo do pé esquerdo. Então você dobra o dedo em direção à sola do pé e traz a imagem lá dessa estrutura, né, desse dedo que começa lá na base do pé. Convida todas essas articulações se dobrarem, não só essas articulações, né, desse dedo que você vê. Isso, você pode ajudar com a outra mão, se quiser. Ixi. E aí experimenta fazer isso com o dedão do pé esquerdo. Ixi, isso. Muito bom. Quando quiser, faz uma pausa. Se quiser, pode deitar de costas. Ixi. Percebe depois dessa investigação se você sente diferente, seu pé esquerdo do pé direito, sua perna esquerda da perna direita. Ixi. Muito bom. E de novo, eu te convido a fazer um caminho para sentar, mais uma vez. E agora organiza a tua perna direita de forma que você possa mais ou menos ver a planta do seu pé direito. Você pode deixar a sua perna direita para o lado. E começa ali a experimentar no seu dedinho do pé direito, convidar o dedinho a se dobrar em direção à planta do pé. Seja suave, sem forçar. Reconhece essas articulações do seu dedinho, traz aquela imagem desse dedo que é maior do que ele aparenta. A raiz do dedo está lá na base do pé. Isso. Como é que você pode convidar o seu dedinho a se dobrar?
Isso. Ixi, percebe sua respiração. Percebe se você sente algo na sua virilha, na sua perna. Se esse movimento, né, ele acontece para além do seu pé. E quando quiser, comece a experimentar isso com o quarto dedo. Convidando o quarto dedo a dobrar. Volta. Sente o seu quarto dedo. Tenta reconhecer essa estrutura dele lá até a base do pé, articulações. Ixi, vai criando essa curva, né? Como se fosse convidando o seu pé todo a curvar, criar uma curva do pé a partir aí desse dedo. E experimenta o dedo do meio, a mesma coisa. Convida, se você quisesse que a almofadinha do seu dedo do meio tocasse lá, fosse lá em direção ao calcanhar e tocasse lá na sola do teu pé. Percebe que isso você faz facilmente com a sua mão, né? A almofada do dedo toca lá no meio da mão, na palma da mão. Você pode convidar isso no seu pé. Convidando, reconhecendo nessa possibilidade do dedo se curvar. Quando quiser, experimenta o segundo dedo. Vai, volta. Sente o seu dedo. Sente o seu pé. Percebe se esse movimento acontece para além do pé. Será que cada dedo que você curva tem uma sensação diferente na virilha, na perna, em algum lugar? Ixi, quando quiser, experimenta o dedão do pé direito. Ixi. Como é que o dedão pode se curvar? Ai, ai. Isso. Percebe como que o seu pé está agradecendo esse seu toque hoje? Como que ele está feliz? Quando quiser, pode fazer uma pausa, deitar de costas. Ixi, percebe como é que você sente o chão? Tem algo mudando em como você sente o chão? Em como você se percebe? Como você sente as suas costas? O que está mudando? Você está tocando os seus pés, brincando com seus pés? Será que seus pés têm a ver com as suas costas? Com seu tônus interno? E de novo, eu te convido, quando quiser, a se organizar para sentar. E aí você vai sentar e deixar as duas plantas dos pés, uma voltada para a outra. Pode deixar as pernas abertas para os lados.
E com as duas mãos, você pode deixar um pouco de espaço entre os pés. Eu te convido agora com as duas mãos, convida todos os dedos dos dois pés se dobrarem em direção à sola dos pés. Você pode, então, primeiro, começa com um pé, começa com o pé direito. Com as duas mãos, convida todos os dedos do pé direito a se dobrarem em direção à sola do pé, em direção ao calcanhar. Seja gentil, faz suave. Convida esse C no seu pé, seu pé, seu pé curvar. Convida todas as articulações dos dedos do pé direito. Como se você quisesse fazer uma conchinha, sabe essa conchinha que você faz com a mão? Como se você quisesse fazer uma conchinha com o teu pé direito. Isso, vai, convida e volta, né? Convida os dedos a dobrarem, aí solta. Aí convida, aí solta. Percebe essa curvatura no pé? Isso. Aí experimenta o outro pé, o pé esquerdo. Ajuda com as duas mãos. Convida todos os dedos ao mesmo tempo se dobrarem em direção à sola dos pés, ao calcanhar. Se você quisesse convidar o seu pé esquerdo agora a fazer uma conchinha. Uma conchinha. Essa conchinha que você faz com a mão, até no seu toque, quando você toca o pé, convidando essa curvatura, você pode deixar a tua mão, mesmo tocando, fazendo essa curvatura, sua mão ensinando o seu pé. Olha, é assim. Você deixa a sua mão criar essa curvatura enquanto toca o pé, ensinando o teu pé. E aí, quando quiser, experimenta fazer isso com os dois pés. Tenta criar uma imagem, né? A Feldenkrais também a gente brinca com a imaginação. Imagina que com seus pés você pode fazer uma concha, como se você fosse pegar um pouquinho de água com seus pés. Sabe quando você coloca água, faz concha com as duas mãos para beber água? Imagina, talvez você organiza como está disponível agora, os seus pés, ajuda com as mãos. Imagina, imagina você com seus pés pegando um pouquinho de água no rio, na praia. Imagina uma criança brincando, fazendo uma conchinha com os pés. Agora, eu te convido a você, assim, tocando pelo dorso dos pés, entrelaça as mãos da mão direita nos dedos do pé direito e, ao mesmo tempo, entrelaça os dedos da mão esquerda nos dedos do pé esquerdo. É possível? Pelo dorso dos pés, entrelaça as duas mãos nos dois pés. Aí você pode ajudar uma mão na outra, às vezes o dedão ali ajuda. Isso. Depois que você entrelaçar, sente esse entrelaçar. E se quiser, experimenta, deixa rolar de costas no chão, sem soltar e se entrelaçar. Pode brincar de rolar, depois voltar a sentar. Será que é? Brinca aí como uma criança brincando, descobrindo seus pés. Rola para um lado, rola para o outro. Aí se desentrelaçar, tudo certo, você entrelaça de novo, volta a brincar. Isso. Depois que você deitou, dá para voltar a sentar sem desentrelaçar os dedos? Talvez se você rolar um pouquinho lá em direção à cabeça, pega um impulso e volta. Como é que é? Ou vai pelo lado. Isso.
Aí senta de novo. Agora eu vou te convidar. Você vai entrelaçar a tua mão direita pela planta do pé esquerdo. Entrelaçar os dedos da mão direita com os dedos do pé esquerdo, pela planta do pé. Então, os lados opostos. Entrelaça a mão direita com o pé esquerdo. E aí, será que é possível você também entrelaçar a mão esquerda com o pé direito, pela planta do pé? Ulala, que posição é essa? E aí fica um pouquinho e experimenta se quiser rolar de novo, sem desentrelaçar. O que que é possível de movimento desse jeito? Percebe se está mais limitado agora, né? Que está cruzado. Às vezes você pode girar de lado. Você está sentindo que você está com um nó, você deu um nó em você mesmo. Ai, ai. Muito bom. Se quiser, você pode trocar, porque você vai observar que tem uma mão mais próxima de você e outra por trás. Aí você pode trocar. Qual que é a mão que está por cima e qual que está por baixo? Ai, ai. Entrelaça. Muito bom. E se quiser continuar brincando um pouco, se quiser deitar de costas. Quantas informações. Isso, deita de costas, estica as pernas, os braços aí nas suas laterais. Sente o chão, sente você. O que é que mudou na tua experiência de si, desde lá do início da prática? Ou talvez foi o chão que mudou. Se quiser, leva tuas mãos ali no baixo ventre, abaixo do umbigo. Sente tua respiração. Percebe se você sente a tua respiração nas suas mãos. Ixi, muito bom. Ah, quando quiser, eu te convido a você fazer um movimento, sentar, depois ficar em pé, no seu tempo. Ixi, isso. Quem estiver chegando na posição de pé, fica um tempinho. Quem estiver no caminho, estiver indo, vai no seu tempo, respeitando o seu tempo agora. Sente um pouquinho quem está em pé, o contato dos pés com o chão agora. Como é que você sente os seus pés? Como é que você sente o chão? É diferente lá do início da prática? Alguma coisa mudou? O que é que mudou? Você se sente diferente? Se percebe diferente? Eu te convido bem devagar no seu tempo, experimenta caminhar um pouco. Percebe como é que é caminhar agora?
depois dessa investigação? Como é que você sente o chão? Como é que você se sente caminhando? Ixi, a gente vai fazer um intervalo de alguns minutos. Eu te convido a aproveitar esse tempo, se for possível, não entrar no automático do celular. Fica um tempinho se sentindo, se for possível. E aí, daqui a pouquinho, eu vou chamar para quem quiser participar de uma partilha. É um lugar muito gostoso, integrativo também. Falar, quem quiser da experiência, ouvir o outro da experiência do outro. A gente vai ter um pouco de um intervalo e daqui a pouquinho eu chamo.